Esse vídeo não é recomendação de investimento. Na próxima segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023, os investidores que apreciam fundos imobiliários de base 10 terão mais uma excelente alternativa à disposição no Fundo Imobiliário KNSC 11. Isso significa que os detentores de cotas do Fundo KNSC 11, que atualmente estão sendo negociadas a R$ 88,15, passarão a ter 10 cotas no valor aproximado de R$ 8,81 após o desdobramento. Vale ressaltar que o preço de fechamento da sexta-feira, dia 3 de novembro, foi utilizado apenas como uma simulação para o desdobramento. A partir de segunda-feira, as cotas do Fundo KNSC 11 serão negociadas na base 10. No entanto, é importante entender que o fato de um fundo ser de base 10 não determina sua qualidade ou superioridade em relação aos fundos imobiliários de base 100. A cotação base não influencia a qualidade do fundo. Portanto, é fundamental avaliar o fundo em si para determinar se é uma boa opção de investimento. Atualmente, já existem ótimos fundos imobiliários de base 10 no segmento de papel, como o BTCI 11, MXRF 11 e VGHF 11. O KNSC 11, também pertencente a esse segmento, se tornará mais uma opção atraente para os investidores. Vamos agora realizar uma breve análise desse fundo e avaliar se ele é uma escolha promissora para investir. Conforme mencionado anteriormente, o valor atual das cotas é de R$ 88,15, mas após o desdobramento, esse valor se reduzirá para cerca de R$ 8,81. O fundo imobiliário KNSC 11 está prestes a passar por um desdobramento, reduzindo o valor das cotas para um patamar mais acessível, o que também aumentará sua liquidez. Atualmente, o fundo apresenta um dividend yield de 11,53%, o que é considerado bom. Nos últimos 12 meses, cada cota não acumulada em dividendos pagou R$ 10,22. Além disso, o fundo teve pouca oscilação nos preços ao longo desse período, o que é positivo para investidores que buscam estabilidade. No entanto, ao analisar um período mais longo, como os últimos 5 anos, observamos que o fundo teve uma queda acentuada, embora esteja se recuperando aos poucos. Isso sugere potencial de valorização no futuro. O valor patrimonial por cota, que pode ser considerado o preço justo, é de R$ 90,39, enquanto o preço atual das cotas é de R$ 88,15. Portanto, o fundo está sendo negociado com um desconto significativo em relação ao seu valor patrimonial, com um PVP, preço sobre o valor patrimonial, de 0,98. Isso torna o fundo atrativo, pois não está sendo negociado acima do seu valor justo. No que diz respeito à estrutura financeira, o fundo possui um patrimônio de R$ 1,2 bilhão, um caixa de mais de R$ 41 milhões e conta com cerca de 108 mil cotistas, o que proporciona boa liquidez. A média diária de negociação é de R$ 2,5 milhões. O último rendimento distribuído foi de 75 centavos por cota, e o fundo costuma anunciar seus rendimentos no último dia útil de cada mês. Portanto, no dia 31 de outubro ele anunciará os rendimentos para o próximo mês de novembro. Primeiramente, analisando o histórico de pagamentos de dividendos nos últimos 5 anos, podemos observar que o fundo apresenta oscilações em seus rendimentos. Isso é comum em fundos de papel, e sua rentabilidade depende muito dos indexadores. Notamos quedas nos dividendos no final de 2022 e em meados de 2023, sugerindo que a rentabilidade provavelmente está vinculada ao índice IPCA. Agora, vamos examinar o último relatório gerencial, datado de setembro. O objetivo do fundo, conforme mencionado pela gestão, é investir em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, e cotas de outros fundos imobiliários. O fundo foi criado em outubro de 2020, o que significa que tem cerca de 3 anos de existência. A taxa de administração anual é de 1,20%, e não há cobrança de taxa de performance. A gestora responsável é a Quineia, considerada uma das principais gestoras de fundos imobiliários. O relatório destaca algumas movimentações ocorridas em setembro. O fundo realizou novos investimentos no valor de R$ 20,1 milhões em 2 CRIs específicos. O documento fornece informações sobre o devedor de cada CRI, o valor investido em cada um, a taxa associada e o indexador utilizado. Além disso, são detalhadas as garantias fornecidas pelos devedores, caso não cumpram suas obrigações mensais de pagamento de juros e correção monetária ao KNSC 11. É importante notar que a maior parte do patrimônio do fundo está investida em CRIs vinculados ao índice IPCA, com uma taxa fixa de 8,19%.
Essa informação é valiosa para os investidores que desejam compreender a composição e o perfil de risco do fundo KNSC11. Primeiramente, é importante considerar a taxa média de ativos seguros a moderados para avaliar a segurança de um investimento. O KNSC11 apresenta uma exposição menor de 43% dos seus CRIs indexados ao índice CDI, com uma taxa média de 3,63%. Isso pode ser considerado uma taxa relativamente segura, enquadrando o fundo como um ativo seguro ou, no máximo, moderado em termos de risco. Como mencionado anteriormente, as quedas nos dividendos do fundo estavam relacionadas ao IPCA, que teve um desempenho menos favorável nos últimos meses. Isso ocorreu devido à maior exposição do fundo aos CRIs vinculados ao IPCA, o que resultou em uma receita um pouco menor e consequentemente na redução dos dividendos. A alocação do fundo por setor mostra que seus principais devedores atuam nos setores residencial, de escritórios e logística. Essa informação é relevante para entender a diversificação e a distribuição de riscos do fundo. No que diz respeito ao demonstrativo de resultados de setembro, o fundo obteve uma receita de R$ 10,7 milhões proveniente dos juros e correção monetária pagos pelos devedores de seus CRIs. Além disso, o fundo recebeu cerca de R$ 1.000 dos seus investimentos em fundos imobiliários, que representam uma pequena parcela de sua carteira. No entanto, o resultado líquido de setembro foi de aproximadamente R$ 9,9 milhões, o que é menor do que nos meses anteriores. Isso se deve ao desempenho positivo do índice IPCA, que aumentou a receita nos meses anteriores, impactando diretamente o resultado. Portanto, o resultado de setembro foi menor devido às condições do mercado e do índice IPCA. É relevante destacar que o desempenho do fundo KNSC11 foi positivamente impactado pelo comportamento do IPCA nos últimos meses, resultando em uma receita de R$ 9,9 milhões. No entanto, o fundo distribuiu R$ 10 milhões, o que pode gerar algumas dúvidas. Para compreender essa situação, é importante observar os resultados anteriores. Nos meses de março a julho de 2023, o fundo gerou receitas superiores às distribuições. Somente nos últimos 2 meses, agosto e setembro, a receita foi um pouco menor, mas durante o período anterior, a receita excedeu as distribuições. O fundo utilizou essa reserva acumulada para manter a distribuição de dividendos. Mesmo agora, ele ainda possui uma reserva acumulada não distribuída de 50 centavos por cota. O KNSC11 é considerado um ativo relativamente seguro, e sua expectativa de rendimento está associada ao IPCA, que, nos próximos meses, é esperado para aumentar, indicando que os rendimentos do fundo podem subir. Além disso, o fundo mantém uma carteira diversificada, com 42 CRIs indexados ao IPCA e 31 CRIs indexados ao CDI, totalizando 73 CRIs. A exposição maior a um devedor é de 5,3% do patrimônio líquido, o que é considerado relativamente seguro, pois está indexado ao IPCA com uma taxa de 7,40%. O restante dos CRIs mantém exposições menores, minimizando os riscos. A gestora Quineia classifica o KNSC11 como de risco moderado, uma categoria intermediária entre baixo e alto risco. A Quineia possui outros fundos considerados de baixo risco, como o KNCR11 e o KNIP11. Em resumo, o KNC11 é um fundo imobiliário de base 10 que existe há aproximadamente 3 anos, passou por um desdobramento e oferece uma excelente opção de investimento. É uma alternativa de baixo a moderado risco, com potencial de rendimento, especialmente se o IPCA continuar apresentando resultados positivos nos próximos meses. Sua diversificação e gestão pela Quineia, considerada uma das melhores gestoras, tornam o fundo atraente para investidores. Compartilhe suas opiniões e planos de investimento nos comentários. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.